Uma das heranças que o ex-presidente Lula deixou foi a partilha de cargos públicos entre políticos aliados. Alguns já estão há quase uma década no posto. A faxina da presidente Dilma começou pelos transportes. 17 cabeças já rolaram. E no meio desse turbilhão político, a oposição tenta criar um gabinete paralelo para fiscalizar o governo. E a tão esperada reforma política, como fica? Na economia, uma dúvida no ar. A temporada de alta de juros chegou ao fim. Tudo isso nós vamos falar no Fatos e Versões dessa semana, com o Sérgio Fadu, do Jornal o Globo, e com o Raimundo Costa, do Jornal Valor Econômico. E nós vamos começar falando da crise que começou no Ministério dos Transportes. Ela mostra exatamente como é essa partilha de cargos entre os partidos aliados. O Ministério de Minas e Energia é reduto dos aliados. José Sarney tem predileção especial pelo setor de energia, Eletrobras, Eletronorte. Furnas gerou muitas crises na bancada da Câmara. A Petrobras, então, nem se fale. A Diretoria de Exploração e Gás já ganhou o nome de fura-poço do ex-presidente da Câmara, Severino Cavalcante. Hoje, a Diretoria de Abastecimento tem as bênçãos ao mesmo tempo do PT e do PMDB. A Diretoria de Suprimento da BR Distribuidora é o quinhão do PTB, que não tem ministério. Por lá falam alto Gin Argelo e Fernando Collor. Há 8 anos, a Transpetro é comandada por um afilhado de Renan Calheiros. No Ministério das Comunicações, a disputa é pelos Correios. Venceu o PT com a indicação de Wagner Pinheiro. No Ministério da Saúde, a cobiça é pela Funasa, que já foi território do PMDB. E na Educação, gerou briga interna o fato de o ministro não ter dado o FNDE para os políticos. Esse é um sistema que, por mais que o presidente Lula desgoste do termo, é uma herança maldita que ficou do governo dele para o governo Dilma. No caso do governo do presidente Lula, pelo menos, de início havia justificativa das reformas, que precisavam de um quórum constitucional alto para serem aprovadas, e no segundo momento o governo precisava se sustentar por causa da crise do mensalão. Esse foi o sistema adotado, a partir do loteamento dos cargos. Você encontra, no caso do PT, pessoas da juventude petista, pessoas mulheres petistas, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, em todos os postos do governo. Não acontece com o PR, está acontecendo com o PMDB. Sem dúvida, é muito corajosa a iniciativa da presidente, porque ela criou uma série de contenciosos no primeiro semestre que pode se votar contra ela no segundo, na volta do ano legislativo. Você vê que ela fica claro, né, nesse episódio agora, que acabou qualquer constrangimento, né? Você vê que o que dá a liga entre as coligações dos partidos, né, em torno de um eventual candidato é o jogo de interesses mesmo. Não tem uma afinidade programática ou ideológica que seja. É assim, divide o bolo. Esse vai ser o meu quinhão, então eu te apoio. E o interessante a gente ver um pouco como é que foi o comportamento do Congresso nesse primeiro semestre do governo da presidente Dilma. Ela começou tendo uma vitória contundente na questão do salário mínimo, mas depois a gigantesca base de apoio que ela tinha deu muita dor de cabeça para ela. A questão do Código Florestal... Basicamente, a questão do Código Florestal, porque, em geral, a presidente saiu vitoriosa no Congresso. Os projetos todos que foram, com exceção do Código Florestal, que era algo, não era um assunto de governo, o governo colocou do próprio colo, a presidente se saiu bem. Mas ficou a taxa da derrota no caso do Código Florestal por um governo que tinha 80% do Congresso dentro da sua base. Mas esse é o problema do governo, né, segundo o ponto de vista da maioria. A oposição, a pessoa pode pensar em criar o seu shadow cabinet, esse seu ministério, não é bem isso. Né? Você imagina, vai ter disputa para saber quem vai ser ministro do quê dentro do PSDB. Agora, o problema do governo não é a oposição no momento. O problema do governo é a sua base, que está assentada
no que fala o Fadu, não é? Numa rede de interesses, uma questão de financiamentos de campanhas eleitorais. É realmente muito complexo. O que vocês acham que vai ser mais complicado para a presidente Dilma? Foi tomar a iniciativa de fazer essa limpa no Ministério dos Transportes, ou vai ser a briga que vai ter agora para as pessoas que vão ocupar esses cargos que estão disponíveis? Eu acho que vai ter até um certo temor. O que eu acho é que esse sistema de distribuição de cargos, nessa lógica aí, se esgotou, porque cada um quer um cargo, não é mais um ministério político. Por exemplo, o Ministério de Minas e Energia é do PMDB. Não, o que querem é a Eletrobras, Eletronorte, Furnas, então, que é um pampeiro, Petrobras, como a gente mostrou. Eu acho que esse sistema se esgotou, não que não vá haver mais divisão política, loteamento político. O sistema brasileiro é assim, mas eu achava que ela poderia trocar. O Ministério dos Transportes está com o PR, pois agora vai para o das cidades. Até que eles aprendam os caminhos das pedras, já trocou de novo, porque não é possível. Do jeito que está, as obras públicas estão muito caras, as coisas estão muito caras, porque essa relação meio complexa, incestuosa entre fornecedor e políticos. O que falta é um quadro técnico permanente. Porque o que está acontecendo é o seguinte: você faz a indicação política na cabeça do órgão ou do ministério, e essa coisa está descendo, entendeu? Antes você tinha uma base técnica de alto nível do funcionalismo público que garantia Tem que reduzir o número de cargos em confiança. Isso com certeza. Agora, você tem no Brasil os super burocratas, não é? que estão dos governos, tem um conhecimento, tem a memória de toda a máquina. Agora, você vê que mesmo esses super burocratas, eles não deixaram de ser funcionários do Estado. Né? Nem dos partidos, são dos caciques dos partidos. Que oportunamente ocupam aquele ministério. Exato. Que hoje ele está no PMDB, amanhã ele está no PT, então nós temos histórias aí. O próprio ministro... Todo mundo tem quem o indicou, né? Assim, fulano indicado pelo fulano. O cara é diretor do não sei o quê, indicado pelo político tal. Esse próprio ministro dos transportes, o que ficou no lugar do Alfredo Nascimento, ele era um técnico, ele é um técnico, mas a coisa de onde ele se sentiu na necessidade de se filiar ao PR. Exatamente. O que eu acho dessa história toda é que a presidente Dilma, como disse você, teve muita coragem para tocar à frente do que ela chamou de limpeza geral, essa faxina, e isso vai colocá-la numa situação que é a seguinte: a impressão que ela dá é que ela diz o seguinte, que ela não sataniza as relações políticas, mas não compactua com malfeitos. Ou seja, se malfeitos passarem pela frente dela, ela vai tomar providência, vai demitir, mas isso cria a ideia de que ela é uma presidente de um mandato só, porque os políticos gostam mais daquele tempo de fartura. Sim. Do tempo do Lula. Mas é exatamente que nós vamos falar sobre o que você vinha falando, Raimundinho, sobre a oposição, porque nesse turbilhão político a oposição vai buscar o seu espaço para sobreviver. O PSDB vai criar em agosto uma central para monitorar o governo. O objetivo é ter especialistas em várias áreas capazes de buscar informação e oferecer propostas alternativas às diretrizes oficiais. O partido vai convidar outras legendas, como o Democratas e o PPS, para participar do grupo. A inspiração é no parlamentarismo britânico. Lá, integrantes da oposição formam um gabinete paralelo para monitorar cada área do governo. No processo do Ministério dos Transportes, há um processo de corrupção generalizada. O projeto brasileiro de infraestrutura está atrasado, é desastroso, e o governo não fez nada. Nem antes, nem agora. Eu imagino quem o PSDB vai indicar para o Ministério dos Transportes. Indicado pelo Serra ou pelo Aécio? Quem vai ficar com o Ministério da Fazenda, quem vai ficar com o Ministério do Banco Central. Mas, me parece que não é bem essa a ideia de indicar um ministro para cada ministério. A ideia deles é revitalizar o Instituto Teotônio Vilela, que é o Instituto do PSDB, e atuar por áreas. Mas enquanto os tucanos não decidirem
a sua divisão interna, né? não tiver uma doutrina, um programa, não se tornar uma alternativa, o país não se pode esperar grande coisa. Será que esse gabinete gabinete paralelo vai fazer com que a oposição finalmente saia da toca? Porque essas denúncias todas que estão vindo à tona, essa corrupção aí que o deputado Sérgio Guerra mencionou, generalizada, tudo isso está acontecendo já há alguns anos e ninguém estava vendo, né? Vem desde o governo passado, desde os 8 anos do governo passado. Eu acho que a oposição está até se organizando mais nesse momento de Dilma Rousseff, mas ela é tão pequena hoje perante a força do governo que é difícil o movimento dela provocar alguma mexida no cenário político. Imagina só, você olha o PSDB, qual é o candidato do PSDB de uma cidade brasileira importante, competitiva para 2012? Nem Minas, nem Paraná, nem Curitiba, eles estão na frente e tendo o governo, né? Bom, e agora nós vamos falar de uma coisa que tem a ver com tudo isso que a gente está conversando, que é essa crise no governo, dessa partilha de governo, que todo mundo diz que o dinheiro é para campanha, né? E a tão reclamada, tão anunciada reforma política que não sai do papel. Essa pauta é uma pauta indigesta, uma pauta difícil para o sistema político. Então o sistema político, ele geralmente ele tem receio, ele cria mecanismos de defesa para, digamos assim, evitar essa pressão direta sobre o seu modus operandi normal. Então, existe aí uma dicotomia muito séria entre a demanda da opinião pública, entre a demanda do eleitorado e aquilo que o sistema político entende que é uma reforma política e está disposto a fazer, né? Essa é uma das razões da dificuldade de você aprovar qualquer coisa ainda esse ano, né? Eu acho que a demanda da sociedade era uma coisa bem mais severa do que está sendo aprovado e discutido no Congresso. Eu acho que, no final das contas, pode sair o quê? Mudança de data de posse, ou de alguma coisa desse jeito. E pior ainda, voltou a se falar na abertura da janela. Porque se você abre a janela, você fragiliza o partido que o prefeito de São Paulo está criando, o PSD. Eu acho que essa história do prefeito Kassab criar esse partido está interessante, porque essa conta de assinaturas está bem complexa, né? Cada hora é uma denúncia de falsificação, de erro, de não sei o quê. Isso desestimula quem quer que seja agora inventar a ideia de criar um novo partido que já temos demais. Agora, a justiça resolve essa questão das assinaturas. Sim, mas eu digo o seguinte, é uma coisa trabalhosa, né? Agora, muito trabalhosa. Essa ideia da criação do novo partido do Kassab mostra o quão viciado está esse sistema político, né? Porque justamente pela ausência da janela para ficarem trocando de partidos, o que eles fizeram? Eles foram ao máximo. Criou-se um novo partido que aceita tudo, eles próprios verbalizam de que é um partido que não vai ser nem de centro, nem de direita, nem de esquerda. E o Clésio Andrade também quer criar o dele, né? Mas tratar das questões de financiamento de campanha, das coisas que importam, né, do sistema eleitoral, se vai ser voto distrital, vai ser misto ou vai continuar como está, isso não se chega a um consenso, mas Fatos e Versões dá uma paradinha agora e depois do intervalo a gente volta com aquele papo no cafezinho e as dúvidas da equipe econômica. Eu volto já.